Que tal acordar com disposição? Isso é vontade, sonho, desejo de muitas pessoas. Vamos falar sobre isso. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Várias pessoas têm esse desejo, várias pessoas falam sobre esse assunto, algumas pessoas me abordam falando sobre esse assunto, às vezes no programa de emagrecimento que eu tenho, às vezes no treinamento Um Dia para Emagrecer, às vezes em um evento, em uma confraternização, quando as pessoas têm a oportunidade de falar comigo, até porque sabe que eu trabalho com atividade física, trabalho com saúde, sou fisioterapeuta e elas me abordam falando sobre isso. E muitas vezes reclamando, falando da dificuldade que elas têm de acordar de manhã com disposição, ter disposição logo de manhã. O que é importante entender? O que está acontecendo exatamente? Aonde é o ponto onde está pegando? O que eu preciso fazer para fazer o ajuste necessário? Então, vamos abordar isso e se eu puder te ajudar, vai ser muito bom, vai ser fantástico, vai ser engrandecedor para mim poder te ajudar com esse ponto. Eu sei o quanto é importante isso. Se você já está curtindo esse nosso bate-papo, clica no curtir aqui, aí o YouTube vai entender que esse assunto é bacana, relevante e vai dar a oportunidade de outras pessoas também participarem desse nosso bate-papo. E aquela pessoa querida, que você sabe que precisava estar aqui ouvindo a nossa conversa, compartilha com ela. Assim ela vai ficar também sabendo o que está acontecendo aqui e poder desfrutar desse nosso bate-papo, que nós vamos aprofundar sobre esse assunto de forma clara para você fazer as mudanças necessárias, para fazer o ajuste que você precisa fazer e ter essa possibilidade de acordar com disposição e poder realizar o que você quer realizar para você, suas metas, seus objetivos. Então, vamos partir do começo. O que é acordar com disposição? O que é acordar com disposição? É você também acordar no primeiro toque do seu despertador. O despertador tocou, você já acorda, já levanta. Ou até você você dorme tão programado para isso que você acorda até um pouco antes do seu despertador. Olha só que bacana, né? Mas eu conheço pessoas que elas acordam assim. Elas colocam o despertador e desligam o despertador. E daqui 5 minutos toca outro. E ela desliga. E daqui 5 minutos toca outro e ela desliga. Ela põe 5, 6, 7. Eu já vi pessoas que colocavam 10 despertadores de 5 em 5 minutos. 5 em 5 minutos, 10 despertadores. Nós estamos falando de 50 minutos. Olha só. Você sabe o que acontece quando você faz isso com você? Vou te contar. Quando toca o despertador, você liga toda uma maquinaria bioquímica no seu corpo, te preparando para acordar, para encarar o dia a dia, para enfrentar os desafios do dia a dia. E aí o que você faz? Desliga o despertador e volta a dormir novamente. Seu organismo faz o quê? Bom, na verdade estava acordando, mas agora não, agora vamos dormir. E aí ele volta a procurar aquele estado. Daqui 5 minutos toca de novo. E aí ele liga toda a maquinaria. Tem como você acordar disposto, disposta desse jeito? Não tem. Não tem. Porque o seu organismo ele fica oscilando entre acordar, entre a vigília e o sono. Então não é a melhor forma de você fazer isso. Legal é você colocar um único despertador e acordar quando esse despertador tocar. Eu mesmo já fiz isso, tá? Há muito tempo atrás, quando eu não tinha conhecimento, eu não sabia como funcionava, eu mesmo já fiz isso. Por quê? Porque eu achava que isso era bacana. Dormir um pouquinho mais, dormir um pouquinho mais, dormir um pouquinho mais. E a dificuldade, o medo, né, de tocar e não acordar. Mas quando você coloca um único despertador, o seu organismo já fala e entende isso, programa a sua mente. Temos um despertador, ou acorda ou vamos perder a hora. Então você dá muito mais valor para aquele despertador quando ele toca. Porque se tem 10 despertadores tocando, você fala, beleza, se eu não acordar nesse, eu acordo no próximo. Se eu não acordar no próximo, eu acordo no próximo. Se eu não acordar no próximo, eu não acordo no próximo. E assim vai. Além do que eu falei anteriormente. Então, acordar com disposição
é você acordar no primeiro toque do despertador, ou quem sabe até antes do primeiro toque do despertador. Agora, o que não é acordar com disposição? O que não te ajuda a acordar com disposição? É você colocar aquele toque extremamente estridente. Extremamente estridente. Isso definitivamente não te ajuda, porque você está ali em paz, dormindo, relaxado. De repente, pá, pá, pá. Não tem como você acordar bem. Você faz uma descarga de adrenalina no seu corpo porque você toma um susto. Não tem como você acordar bem. Também não tem quando você põe aquele barulho do despertador muito alto, né? Então, nem barulho estridente, nem alto. O que você precisa fazer? Tem vários despertadores que são assim, né? Ele vai gradualmente aumentando o volume, gradualmente aumentando o volume, gradualmente aumentando o volume. E aí, sim, você vai causando uma sensação de despertar, despertar, despertar e desperta. Tem pessoas que elas colocam um despertador tão alto que ela acorda a pessoa do lado. Do lado que eu quero dizer, no apartamento do lado. Tá? Casa é um pouco mais difícil porque a casa fica longe, mas apartamento com certeza. O despertador fica tão alto que acorda às vezes os vizinhos do lado, de cima. Né? Não tem necessidade de ser assim. Você pode acordar de uma forma mais suave. É a mesma coisa que você está dormindo, tranquilo. De repente vem uma pessoa e te acorda de bate-pronto assim, né? Você pula da cama, né? Com susto, com adrenalina. Não tem como você ter disposição. Você já acorda o dia liberando um monte de adrenalina no seu corpo. Não é a melhor forma de acordar. Definitivamente não é a melhor forma de acordar. O ideal é que a gente tenha um despertar suave, crescente, e aí sim você se levanta da cama e vai para suas atividades. Tem algumas pessoas que elas têm o hábito de acordar, até levantar da cama, vai ao banheiro de repente, ou toma água, não sei, escova o dente, e ela volta para a cama. É mais ou menos a mesma situação que a gente falou do despertador de 5 minutos, né? Então, você levanta, aciona toda a maquinaria bioquímica do seu corpo para você acordar, encarar os desafios do dia a dia, e aí depois você vai lá e deita de novo. Confunde, bagunça o seu organismo, bagunça o seu sistema. Um hábito muito bacana de fazer, e eu vi isso num livro, chama Arrume a Sua Cama. É um livro de um militar lá dos Estados Unidos, ele contando a história dele, como foi a história dele quando ele serviu, né, a Marinha Americana. Ele era do SEAL, se eu não me engano, que é aquele grupo top, né, de elite da Marinha dos Estados Unidos. E ele conta, o livro chama Arrume a Sua Cama, né? Ele conta o quanto é importante arrumar a sua cama. Porque quando você arruma a sua cama, você já começa o dia ganhando. Você já começa o dia mandando 1-0. Olha só. E também com a cama arrumada, é mais difícil você querer voltar para a cama. Porque a cama já está toda arrumadinha, toda preparada, né? Você não vai querer deitar ali e bagunçar de novo. Então tem esses dois aspectos muito interessantes que é uma estratégia que você pode fazer. Recomendo a leitura desse livro. Tá? É um livro muito bacana, eu li esse livro 2 vezes, inclusive eu fiz vários vídeos falando sobre esse livro, sobre os ensinamentos que ele conta lá no livro. Muito, muito top. Então, você entendeu, né, a situação. E é uma preparação, né? É uma preparação para encarar o dia. Tem que ter todo um passo a passo. Depois que você acorda, uma outra ação que seria bem interessante você fazer é escovar os dentes. Por quê? A salivação diminui à noite e a gente fica ali com algumas bactérias na nossa boca. O ideal é que você faça uma escovação de dente para já limpar, né, a região da sua boca. E aí, o segundo passo é você beber uma água.
quanto tempo o seu organismo fica sem água. Porque assim, acordar disposto, ter disposição de manhã, tem várias fases, né? Quando eu levanto, quer dizer, nem levanto, né? Quando toco o despertador, eu me sinto indisposto, mas de repente o despertador toca daquele jeito que a gente acabou de falar. Ou eu até levanto, mas assim, meio em câmera lenta, sabe? Então, eu preciso entender todo esse processo. Então, um dos pontos é você beber água, porque você hidrata o seu organismo, hidrata o seu sistema nervoso e já prepara o seu sistema nervoso, o seu corpo, o seu sistema para o dia a dia. Beleza? Tá comigo? Então, vai elencando aí, né? Vai montando um passo a passo aí para você entender o que eu estou falando. Fico imaginando aqui, né? Você, logo que tocar o despertador, você já pula da cama, né? Pula da cama, bate no peito, encara o dia que Deus, se você acredita em Deus, né? Ou o universo está nos dando para poder fazer tudo melhor do que a gente fez no dia anterior. A gente tem essa oportunidade. A gente recebe uma folha em branco, né? Tá ali uma folha em branco para eu poder escrever tudo que eu quero escrever. E aí eu tenho a oportunidade de começar o dia já mandando 1-0, né? Eu acordo, no primeiro toque do despertador, já escovo o dente, bebo um copo de água, arrumo a cama, não necessariamente nessa ordem, né? Arrumo a cama e aí eu vou para as outras atividades que eu tenho para fazer no meu dia a dia. E quando eu começo o dia assim, mandando 1-0 no dia, o que acontece? Eu impacto naturalmente outras áreas da minha vida. A área de relacionamento, eu estou muito mais disposto, muito mais disponível, muito mais preparado para um relacionamento. Eu estou muito mais preparado para enfrentar os desafios do meu trabalho, para encarar projetos, para ser criativo. Eu estou muito mais preparado para encarar dificuldades, problemas, desafios mesmos. Questões que eu preciso resolver naquele dia em relação ao meu trabalho. Então assim, quando eu começo o dia assim, já mandando 1-0, como eu disse anteriormente, eu me sinto mais capaz, eu me sinto mais fortalecido, me sinto mais preparado para encarar os desafios do dia a dia. O que eu estou falando para você aqui é de uma rotina, é uma rotina matinal, uma rotina que você tem de manhã, mesmo que seja uma rotina pequenininha, mas é uma rotina que eu sei que eu acordo no primeiro toque do despertador, já arrumo a cama, escovo os dentes e bebo água. Essa é a minha rotina. Estou dando um exemplo, tá? A minha rotina é diferente um pouco. Essa é a minha rotina. E isso, como eu disse, me prepara para começar o dia. Eu já sei que está começando o dia. Eu tenho uma rotina, um passo a passo para começar o meu dia. E começar meu dia bem. Começar meu dia já ganhando do meu dia, mandando 1-0. Como eu disse, a questão de arrumar a cama, né? Eu começo já com uma tarefa concluída. Olha só que bacana isso. Vou te contar que eu mesmo não arrumava a cama. Eu não tinha o hábito de arrumar a cama. Se a gente for pensar aqui em perfis comportamentais, a gente tem 4 perfis, né? O executor, o comunicador, o planejador e o analista. No DISC é o dominante, o influente, o estabilidade e o conformidade na ordem. E eu sou executor, sou dominante, sou o D do DISC. E o D, né, o executor, ele não gosta muito de ficar perdendo tempo. E na minha cabeça, para que eu vou arrumar a cama se daqui a algumas horas eu vou deitar e bagunçar tudo de novo? Essa era a minha ideia. Mas quando eu li esse livro, e o executor ele gosta muito de dar check, ele gosta muito de concluir tarefas. E aí diz ali, comece o dia com uma tarefa já concluída, já executando a sua primeira tarefa do dia, que é arrumar a sua cama. E aquilo me ganhou. E a partir daquele dia, eu sempre arrumei a minha cama. Mesmo que eu estou num hotel, eu arrumo a cama. Por essa questão que eu falei. Começar o dia com uma tarefa concluída. Se eu começo o dia com uma tarefa concluída, é muito provável que eu vou conseguir concluir outras tarefas naquele meu dia.
Olha só que bacana. É o que eu falei, é mandar 1 a 0 e impactar outras áreas da sua vida, né? Esse 1 a 0 vai impactar outras áreas da sua vida e assim como eu concluí tarefas aqui, serei capaz de concluir tarefas em outras áreas, na área do relacionamento, na área profissional, na área pessoal, na área da saúde, né? Atividade física, uma alimentação adequada, enfim. Eu vou conseguir expandir isso para outras áreas da minha vida. Então, vamos lá. Estamos dando o nosso primeiro passo aqui para entender essa questão da disposição, né? Acordar com disposição, ter disposição para encarar o dia, para encarar os desafios do dia a dia. Então, eu vou ainda esmiuçar um pouco mais para você conseguir efetivamente acordar com disposição. Se você está comigo até aqui, é porque te interessa esse assunto. E eu sei que interessa a várias pessoas. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para efetivamente ajudar as pessoas com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu aprendi em treinamentos, em livros, em cursos, em livros como esse que eu acabei de falar, do Arrume a Sua Cama. Então, vem comigo, vamos lá, vamos aprofundar aqui e vamos entrar em outras questões importantes que eu tenho certeza que vai te ajudar, como o que eu preciso fazer a mais. Eu tenho uma listinha aqui para te contar de várias ações, várias atividades que você pode fazer para te ajudar a ter ainda mais disposição, porque é um level, né? Hoje eu estou aqui tendo disposição. Eu posso fazer mais algumas outras atividades e ter ainda mais disposição. Posso fazer mais algumas outras atividades e ter ainda mais disposição. Então é uma crescente que eu posso ir melhorando, eu posso ir aprimorando, eu posso ir ajustando a cada aprendizado, a cada conhecimento. Agora, o que é claro, né, é que não dá para eu implementar tudo de uma vez. Se eu quero implementar tudo de uma vez, eu acabo não conseguindo implementar nada. E é com isso que eu quero te ajudar. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro contando para você vários casos de vários alunos que eu conheci ao longo desse tempo trabalhando com fitness e emagrecimento, desde 1995. Já vi vários, centenas de milhares de casos de pessoas que relataram para mim que tinham dificuldade, tinham essa falta de disposição de manhã e tiveram uma melhora praticando a atividade física de manhã. Por exemplo, a Júlia, que além de aluna é uma amiga minha particular, a gente é amigo, conheço a família dela, tia, tio, mãe, pai, enfim, avós. Ela pratica atividade física de manhã cedinho, 6 horas da manhã. E ela diz que isso que dá aquele gás para ela trabalhar o dia inteiro, ter disposição para fazer as coisas. Olha só que bacana, né? Então, não foi sempre assim, né? Foi um momento da vida que ela despertou para isso. Eu posso falar por mim mesmo. Eu tinha uma rotina virada. Se deixasse, eu ficava até 2, 3 horas da manhã estudando e trabalhando. Eu, inclusive, dizia que eu rendia muito mais esse horário. Talvez não é que eu rendia mais, é que eu tinha menos interrupções. O telefone não toca, as pessoas que trabalham comigo não me interrompem nesse horário, pessoas não vêm bater na clínica para falar comigo nesse horário. Então, eu ficava até 2, 3 horas da manhã. E uma certa vez eu procurei um acupunturista aqui em Campinas. Encontrei um acupunturista chinês. Ele nem falava português direito. Ele fazia o diagnóstico em chinês. E aí foi um relacionamento, né? Eu fiz as 10 primeiras sessões com ele, depois eu fiz mais algumas, tal, e aí fui criando um relacionamento, a gente acabou ficando amigo. E ele falou assim para mim: Eduardo, deixa eu te explicar uma coisa bem clara para você. Se você continuar fazendo como você está fazendo, você vai morrer. Falou desse jeito para mim. Você precisa dormir cedo e acordar cedo. Naturalmente que eu não tinha disposição para acordar. Muitas vezes eu dormia à tarde, eu dormia após o almoço. Por quê? Porque a rotina de sono estava toda bagunçada.
Não tinha como. Não tinha jeito dessa rotina ser uma rotina boa para mim. Então, eu lentamente, progressivamente, eu fui fazendo ajustes no meu horário de dormir. E fui descendo esse horário de dormir, Como eu disse anteriormente, não dá para implementar tudo de uma vez. Não dá para ser radical. Não dá. Você não vai conseguir. Você vai implementar tudo de uma vez, vai durar uma semana, vai durar 15 dias, 3 meses que seja. Mas não é isso que você quer. Você quer que isso se torne o seu estilo de vida saudável. Não é isso? Você quer mudar o seu estilo de vida. Então, tem que ser gradual, tem que ser passo a passo. Vou dar um exemplo para você disso. Eu decidi começar a fazer meditação. Então, 2020 foi o ano que eu me dediquei para meditação. Dá para você contar no dedo de uma mão as vezes que eu falhei com a meditação, Tá? Então vamos dizer assim, em 365 dias no ano, eu falhei menos de 5 vezes. Com certeza. Mas foi a meditação, foi o ano que eu me dediquei à meditação. Eu não me dediquei à meditação, a estudar inglês. Você acaba falhando quando implementa tudo ao mesmo tempo. A hora que a meditação já estiver no automático, aí eu coloco mais outra atividade. Aí eu vou expandindo minha zona de conforto. Né? Minha zona de conforto está aqui, a meditação está fora da minha zona de conforto porque eu não faço. Aí, à medida que eu começo a fazer, expande minha zona de conforto e a meditação começa a fazer parte da minha zona de conforto. Ok? E aí eu crio uma outra atividade que eu quero fazer, que ela está aqui. E aí eu vou expandir minha zona de conforto e ela vai chegar também a entrar dentro da minha zona de conforto e vai virar automático. É assim que a gente tem que ir implementando. Mas voltando. E aí eu fui descendo o meu horário de dormir. Hoje, quando dá entre 9 e 10 horas, eu já tenho sono. Olha só que coisa louca. Eu ficava até 2, 3 horas da manhã. E eu não tenho necessidade nenhuma de dormir durante o dia. Zero necessidade de dormir durante o dia. Eu já acordo no gás. Então me ajudou muito. Eu fui nesse cara há muito tempo, né? O seu Lio, ele não está mais aqui em Campinas, ele era de São Paulo. Ele tinha uma clínica aqui em Campinas e uma clínica em São Paulo. Ele não está mais aqui. Ele está só lá em São Paulo, pelo que eu entendi, porque o local onde que ele estava lá já está até para alugar. Mas enfim, esse cara me ajudou muito com relação a isso, eu entender essas questões, né? E aí eu fui procurar estudar e entender um pouquinho mais do que ele tinha falado, porque ele não consegue transmitir para mim a informação, porque ele é chinês, né? Ele fala muito melhor em chinês. E eu fiz esse ajuste, tá? Tem o seu Edmir. O seu Edmir é um cliente nosso que tem mais de 70 anos. E ele também fala a mesma coisa, que ele já começa fazendo atividade física de manhã cedo e isso dá um gás para ele, ele já tem o dia todo em alta disposição. Então, tem vários casos ao longo desse tempo todo, várias pessoas que fizeram ajustes, mudaram as rotinas dela e melhoraram essa questão da disposição, né? Para ter disposição no dia a dia, para efetivamente conseguir ir lá dando check, até acabar o dia, no gás, sem esmorecer. Por quê? Porque já começou o dia mandando 1-0 de alguma forma, né? E cada um tem uma forma de fazer isso, cada um tem um jeito de fazer isso que é melhor. Agora, essa questão de dando check, é algo que eu falei isso aqui já em algumas outras situações, gera uma produção de dopamina, que é um neurotransmissor que faz você ter muito mais punch para ir para os desafios do dia a dia, porque é aquela história do livro, né? Arrume a sua cama. Quando eu começo o dia dando um check, dando uma tarefa concluída, eu já tenho essa liberação de neurotransmissor. Mas você pode estar pensando assim, Eduardo, comigo não dá. Eu durmo muito tarde, eu sou noturno, eu sou de hábito noturno. Eu também dizia a mesma coisa. Eu falava exatamente essa mesma coisa. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu só funciono à noite. De manhã, não funciono.
Hoje eu pedalo de manhã. Eu acordo, escovo os dentes, tomo um shake, monto na bicicleta e saio para pedalar de manhã. Isso para mim, há alguns anos atrás, era inimaginável. Inimaginável, impossível eu fazer um negócio desse. Eu tinha até um pouco de taquicardia de fazer uma atividade física logo de manhã cedo. Mas hoje eu faço. Então, nós acreditamos em algumas questões e achamos que é assim e ponto final. Mas eu estou te falando que não é. Estou te falando que não é. Eu já vi vários casos com várias pessoas e eu estou falando para você do meu caso. Tá? Do meu caso. É possível. Tá? É possível a gente fazer essa mudança e é possível acordar com disposição e de repente até fazer uma atividade física de manhã, que é como eu estou fazendo agora. Agora, você tem que primeiro querer, né? Ter vontade. Eu quero realmente mudar. Quando você quer mudar, fica tudo muito mais fácil. Agora, quando você não quer mudar, aí a gente vai criando uma lista de desculpa, e aí... Mas Eduardo, eu sempre fui assim, desde criança eu sempre fui assim. Tá, será que a rotina lá na sua casa não era uma rotina assim? As pessoas já também ficavam até um pouco mais tarde, dormiam um pouco mais tarde, e você acabou entrando nessa rotina? E aí sim, você é desse jeito. É assim, ó, nosso corpo, nosso sistema, ele vai se acostumando, se adaptando à demanda que a gente dá para ele, ao estímulo que a gente dá para ele. Agora, você pode começar a dar estímulos diferentes. Agora, olha só, não tem como você estar dormindo 3 horas da manhã como eu dormia e agora você resolver deitar 9 horas da noite na cama. Você não vai dormir. Pode até gerar ansiedade em você, porque você quer dormir e não consegue. É um processo, como eu falei anteriormente, que eu vou voltando os horários. Então assim, eu dormia 3 horas da manhã, mas não era todo dia, né? Então tinha dia que eu dormia, sei lá, meia-noite, meia-noite e meia, 15 para meia-noite. Então eu fui buscando dormir nesses horários o mais cedo que eu dormia, que ainda assim era tarde. E aí depois o processo foi acontecendo gradualmente. Como eu disse, agora, no momento agora que eu estou gravando esse vídeo para você, entre 9 e 10 horas já dá aquele soninho. Se eu deitar, eu durmo. E normalmente eu deito, tá? Normalmente eu deito. Ainda é uma batalha, ainda eu tenho vontade de ficar, sei lá, estudando, assistindo vídeo, vendo conteúdo na internet. Sim, eu ainda tenho. Então eu tenho que ir me cuidando, né, para eu já me preparar para o sono. A gente vai falar disso com calma. Tem um passo a passo aqui para você seguir. Agora, o que você precisa entender? Tudo isso que nós estamos falando não é para você dormir pouco. Não é isso. Ah, então é para eu dormir menos, para eu dormir pouco, para eu ter pouco horário de sono. Não, não é isso. Nós temos que ter uma quantidade de sono que gira aí em torno de 7 horas, 8 horas, algumas pessoas 9 horas. Cada um tem uma medida, né? Mas é em torno disso. É em torno disso para a pessoa realmente ter um sono reparador, um sono que faz um scanner, né? Um scanner de recuperação do seu corpo. E aí eu estou falando de recuperação muscular, estou falando de recuperação do sistema nervoso, de descansar o seu cérebro, descansar o seu sistema cardiovascular, enfim, tudo, né? Sistema digestivo, tudo. Tem necessidade de ter uma quantidade de hora X. Agora, vamos lá, vou repetir. Tudo isso que a gente está falando não é dormir menos, não é ter poucas horas de sono, é ajustar esse horário. De repente, dormir um pouco mais cedo para acordar um pouco mais cedo. E aí, sim, ter disposição. Mas, Eduardo, se eu dormir às 3 horas e eu dormir às 8 horas, não está ok? Não, não está ok. Sabe por quê? Porque a gente tem um sistema de sono e vigília. Como é que funciona esse sistema de sono e vigília? Funciona exatamente com o tempo, com a claridade do dia. E essa claridade é extremamente importante para a gente fazer esse ajuste de sono e vigília. Eu vou te falar aqui em detalhes como é que funciona. A luz emite informações para o nosso sistema para a gente ficar em vigília, para a gente acordar.
e o escuro, né, a falta da luz, emite informação para o nosso sistema de sono, de dormir. Por isso é importante a gente dormir num quarto escuro. E aí eu já vou entrar aqui com vocês com uma listinha que eu fiz, que eu vou ter que até seguir, para não deixar de falar algo importante para você com relação ao sono. Então, o que eu vejo, né? Eu vejo pessoas durante todo o dia de óculos escuros, evitando a luz. E à noite, essa mesma pessoa está lá com o telefone, com o iPad, com a televisão ligada, emitindo luz o tempo todo. E aí é muito difícil dormir, é praticamente impossível ter um sono de qualidade, um sono reparador, um sono efetivo, que vai fazer você acordar no dia seguinte com aquela disposição que você disse que desejava, que queria, que quer que aconteça no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos falar dessa lista. Estou com a listinha aqui, não tem outro jeito, porque a lista é comprida e eu não quero deixar de falar nada para você. Então vamos lá. Prepare-se para ter um sono de qualidade. Como assim? Acabei de falar. O quarto tem que estar escuro. Sabe aquela luzinha vermelha que fica na televisão? Aquela luzinha já atrapalha o seu sono. Ela já atrapalha muito o seu sono. Então é escuro. O quarto escuro, totalmente escuro, para você conseguir relaxar o seu sistema, conseguir aprofundar o seu sono. E também o ideal é que você tire os eletrônicos uns 15 minutos antes, pelo menos. Aí você pode fazer uma leitura, né? Você pode fazer uma leitura edificante, uma leitura bacana, uma leitura que agregue para você. Também, assim, assistir um filme de ação antes de dormir. Você vai botar o seu sistema lá em cima, porque nosso cérebro, né, ele está ali recebendo aquela informação e isso estimula o nosso sistema. Nosso cérebro, ele praticamente vive o que está acontecendo lá no filme. Então, não é uma boa. Tem que fazer todo um passo a passo para eu ir desacelerando. É um processo de desaceleração para eu entrar no sono e dormir efetivamente. E assim eu vou ter disposição no dia seguinte. Agora, se eu dormir acelerado, naturalmente eu não vou ter um sono de qualidade, não vou ter um sono reparador. Ok? Muito bom. Café. Não só o café, os estimulantes de uma forma geral. Não é interessante, né? Não, mas eu tomo café e durmo. Mas a questão não é se você dorme ou não, a questão é se o seu sono é um sono reparador, um sono de qualidade. É isso que a gente está falando. Porque quando eu posso até dormir, mas se eu não tenho um sono de qualidade, eu não acordo disposto no dia seguinte. Porque eu não descansei à noite. O sono não foi reparador. Ok? Uma outra questão importante é eu ter uma rotina. Todo dia, naquele mesmo horário, é a hora que eu durmo. Porque eu preparo o meu sistema já para isso. E o meu próprio sistema vai me preparando, me desacelerando para eu dormir naquele horário. Agora, cada dia eu durmo num horário. Aí vira uma bagunça. Seu sistema não tem uma adequação, não tem uma rotina para ele. Então é muito importante isso. Acordar no primeiro toque. A gente já falou isso bastante lá no começo. Acordar no primeiro toque. Deu o primeiro toque do celular, eu pulo da cama e começo o meu dia, começo a minha rotina. Então é importantíssimo isso. Tá? A gente falou lá, você já entendeu, não vou ficar repetindo aqui, você é uma pessoa inteligente. Questão da luz que eu falei, eu fui atender uma amiga minha, um tempo atrás, aí na casa dela, ela tinha acabado de ganhar nenê, né? E aí ela estava com dor e eu fui, levei a maca portátil que eu tenho. Não faço muito isso, mas eu fui lá atender essa minha amiga. E ela falou assim, cara, faz dias que minha filha não dorme, recém-nascida menininha, faz dias que minha filha não dorme. Eu falei, é mesmo? E aí eu não consigo dormir, aí também tá com essa dor, né? Ela foi me contando. Eu falei, como é que você faz para ela dormir? Não, eu faço assim, 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 e aí eu deixo aquela luz ali acesa. Eu falei, não, mano, não pode deixar a luz acesa, não. Tudo apagado, para sinalizar o quê? Sono. Luz apagada, para poder sinalizar sono. E aí depois ela me contou que regularizou rapidamente, mas se ela ficasse desse jeito, a criança podia até inclusive ficar doente, tá? Nós precisamos de escuro para dormir, tá? Não pode ter luz.
planejar o dia seguinte antecipadamente. Então, assim, eu já preparo, eu já sei tudo que vai acontecer no dia seguinte. E óbvio que eu não vou fazer isso deitado na cama, né? Eu tenho que fazer isso antes, um pouco antes, bem antes até, né? Assim, eu faço um fechamento do meu dia. Como é que foi o meu dia? Todas as atividades que eu tinha para fazer, consegui fazer? Dei check nessas tarefas? Ok. O que ficou? Se ficou alguma coisa, o que ficou? Onde eu vou realocar isso? Vou realocar para amanhã, para a semana que vem, né? Enfim. Então, fazer um planejamento do dia seguinte, que isso também baixa a ansiedade. Eu colocar no papel, né? Eu colocar o que eu tenho para fazer no papel, baixa a ansiedade, porque aquilo lá não fica rondando na minha cabeça. Tá? Extremamente importante isso. Consumir alimentos que fazem a produção, né, de melatonina, ajudam na produção de melatonina. Melatonina é um hormônio do sono. Então, por exemplo, banana é um alimento que produz melatonina. Aí você conversa com a sua nutricionista para ela te falar outros alimentos que são importantes e cabem na sua alimentação. Eu dei um exemplo só para você poder entender, ok? Uma outra situação é o seguinte: você deve eliminar qualquer possibilidade de ter um distúrbio do sono. Então, por exemplo, tem pessoas que roncam, né? Tem pessoas que roncam. Então, se você ronca, isso atrapalha o sono, porque como você ronca, você não baixa, né? Você não baixa o nível do seu sono. Você fica sempre com um sono superficial, porque você fica tendo micro despertares. Assim como quando a pessoa que está do lado também, né? A pessoa que está do lado também, porque ela acaba acordando com o seu sono, tá? E também quando a pessoa tem a apneia do sono. Não sei se você já ouviu falar disso, né? A apneia do sono, a pessoa está dormindo e de repente ela para de respirar e de repente ela faz uma respiração muito forte. E aí ela também tem micro despertares durante o sono. Esses micro despertares não permitem que o sono aprofunde e aí você não descansa. Então, é importante eliminar essas possibilidades de ter algum tipo de distúrbio do sono, ok? E se tem um distúrbio do sono, tratar isso. Eu gosto particularmente de não tomar remédio. Então, tratar isso de uma forma mais natural possível, né? A acupuntura é uma possibilidade, procurar um médico que trabalhe com alguns produtos naturais, enfim, tem muitas possibilidades para tratar disso, sem usar remédio, tá? Hidratação, isso aí, putz, isso é batata, né? Eu tive a oportunidade de fazer um processo de coaching com um amigo meu, para a parte profissional dele, coach de carreira, não é minha área, mas ele pediu para mim, né? E eu falo que coach, ele é clínico geral, ele sabe atender todas as áreas, porque você, na verdade, não precisa entender daquela área especificamente, você precisa saber fazer um processo de coaching com todas as ferramentas necessárias e com uma metodologia adequada para aquela situação. E ele não tinha nada a ver com o processo, ele sempre reclamava de dor de cabeça. E eu falava sempre para ele da água, até um dia que ele começou a resolver beber água, né? Beber água de forma regular. E aí acabou a dor de cabeça. Não teve mais dor de cabeça. Mas não é disso que a gente está falando. Se você não se hidrata, o seu sistema nervoso, ele fica todo bagunçado. A gente precisa de água. 60% do nosso corpo é água. Vários processos bioquímicos do nosso corpo precisam de água. Então, quando você não bebe água, você bagunça tudo. Você deixa o sistema todo bagunçado e as peças do quebra-cabeça não se conectam sem água, tá? Então, você dificulta, dá dor de cabeça, dificuldade de memória, a visão, muitas vezes fica um pouco mais turva, enfim, disposição e o sono. É necessário estar hidratado para você poder dormir e ter um sono de qualidade. Porque desidratação, ela sinaliza para o nosso corpo o quê? Perigo. E perigo
gera o quê? Ansiedade. E perigo e ansiedade não vai me proporcionar um sono de qualidade. Às vezes nem proporciona sono, né? Eu tenho insônia por conta disso, tá? Alimentos pesados. Eles dificultam a digestão, eu tenho uma digestão morosa, dificultada. E aí, não consigo dormir. Tenho dificuldade para dormir. Então, também é um ponto extremamente importante que a gente deve prestar atenção. Evitar alimentação pesada quando eu vou dormir, logo antes de dormir. Não é adequado, não é bacana, tá? Por conta disso, né? Vai exigir do meu sistema digestivo que vai atrapalhar, né, o meu sono. Eu preciso entrar no processo de sono. Inclusive, quando eu como, né, comida pesada, eu tenho uma liberação de insulina. A insulina, ela é antagonista do hormônio de crescimento, que é liberado durante a noite, tá? Ou eu tenho insulina ou eu tenho hormônio de crescimento. Quando eu tenho insulina, eu não tenho hormônio de crescimento porque eles são antagonistas. E, por último, é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica. Mas, Eduardo, quando eu tomo ali um pouquinho, eu acabo dando uma relaxada, né? Eu acabo dando uma relaxada. Sim. Só que você aprofunda demais o sono, você pula fases do sono e isso atrapalha o sono de qualidade, atrapalha o sono reparador. E se continuar assim, você começa a se adaptar a só dormir com bebida alcoólica. Olha só. Então, fiz uma listinha aí para você de vários fatores importantes para você pensar, entender e ver aonde, que peça do quebra-cabeça você vai mexer para poder melhorar o seu sono e assim melhorar a sua disposição. Mas tem mais fatores importantes. Então, primeira questão, quais são os elementos, pergunta, quais são os elementos que eu preciso prestar atenção para eu ter um sono de qualidade e acordar com mais disposição? Quais são os elementos? Faça essa questão para você, coloca no papel aí, quais são esses elementos que eu preciso estar atento, realmente. Tá, além disso, a atividade física. Eu preciso começar a implementar uma atividade física no meu dia a dia. A atividade física tem a liberação de neurotransmissores, endorfina e dopamina, ocitocina, dependendo de como que eu vou implementar essa atividade. São desafios que eu vou enfrentar, que eu vou superar, né? Aí eu vou tendo dopamina, enfim. E essa liberação hormonal, essa liberação de neurotransmissores vai contribuir com o meu sono. Contribuindo com o meu sono, eu acordo muito mais disposto. A alimentação. Eu tenho que ter uma alimentação adequada, acabei de falar. Pessoas que estão muito acima do peso, o próprio peso da pessoa dificulta a respiração e faz a pessoa roncar, que eu acabei de falar. E aí a pessoa roncando, ela não tem um sono reparador. E os próprios sono. Então, eu estou falando do tripé do estilo de vida saudável. Atividade física, alimentação e sono. Para você acordar mais disposto, mais disposta no dia seguinte. Olha só, eu tenho que ter uma rotina. Eu tenho que ter uma rotina de manhã, como eu disse, que vai me colocando numa posição preparado para o dia a dia. E eu tenho que ter uma rotina noturna, que vai me desacelerando para eu entrar no processo de sono para dormir. Com isso, eu já mudo muito o meu jogo. Enfim, falei de várias questões aqui, entramos em vários caminhos, fomos em várias situações diferentes, várias áreas diferentes. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que você tenha visualizado aí várias questões que vão influenciar diretamente a sua disposição para encarar os desafios do dia. Agora, vai lá, implementa isso gradualmente, não implementa tudo de uma vez e faz acontecer. Eu estou aqui exatamente para te ajudar. Minha missão é essa, é ajudar você a ter mais qualidade de vida, ter um estilo de vida saudável, sustentável. Fica a dica. Valeu!